Que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Assente-se com a sua Bíblia aberta, redobre a atenção. Para mim, eu acho que sumiu um pouquinho o retorno. Se puder voltar como estava, eu agradeço bastante. Glória a Jesus. Se assente, se acomode e redobre a atenção para mim. Queridos, alguns anos atrás, muito obrigado. Alguns anos atrás, quando eu fui separado ao ministério como obreiro na igreja onde nós servimos ao Senhor, algumas pessoas, de forma muito carinhosa, me abraçaram e disseram para mim assim: hoje começa o seu ministério. Essa frase, embora seja comum e seja uma frase carinhosa, que expressa o amor e o carinho das pessoas, mas essa frase em si não expressa a verdade das Escrituras. Porque nós costumamos definir como ministros apenas aqueles que possuem alguma credencial. Uma credencial de pastor, de evangelista, de presbítero. Costumamos definir que aqueles que têm ministério apenas aqueles que ocupam um cargo de liderança ou têm posições de fala na comunidade local. Paulo, por sua vez, na carta que lemos, diz que todos nós temos um ministério. Paulo não está dizendo que todos seremos pastores. Paulo não está dizendo que todos seremos diáconos, que todos seremos líderes, mas Paulo está dizendo que todos nós temos um ministério, a saber, o ministério da reconciliação. O objetivo do meu sermão nesta noite é fazer com que você se enxergue da forma que Deus te enxerga. E que você não olhe apenas para um grupo seleto de pessoas como ministros de Deus, mas que você, através das Escrituras, também olhe para a sua vida e saiba que Deus te enxerga como um ministro dele nessa terra, um ministro dele neste mundo. Nos vermos como ministros da reconciliação é necessário, uma vez que nós vivemos em um mundo de conflitos. Nós vivemos em um mundo marcado por separações. O tempo em que nós vivemos é um tempo de famílias quebradas, é um tempo de amizades desfeitas, nações em conflitos. Talvez a palavra que esteja mais na moda, em alta nos nossos dias, seja a palavra polarização. As pessoas estão cada vez mais extremadas nas suas ideias, nos seus conceitos, e não conseguem lidar com aquilo que é diferente. É só você fazer um teste. Entre em qualquer grupo de WhatsApp e expresse ali a sua preferência política. E você verá o que vai acontecer. É como se você colocasse um pouquinho de açúcar e daqui a pouquinho junta aquele monte de formiga em cima e todo mundo está misturado naquele negócio. Porque as pessoas hoje estão muito extremadas e com dificuldade de lidar com o que é diferente. Aquele que pensa diferente de mim costuma ser visto como o inimigo. Gosto, opinião, já se tornou instrumento de ódio entre pessoas. Cada dia que passa, as pessoas erguem mais muros e derrubam mais as pontes. O mundo que nós vivemos, infelizmente, caminha dessa forma. E há nos nossos dias quem goste de tais situações. Há pessoas que lucram com as brigas. Há pessoas que têm benefícios com as separações. Há quem lucre com isso e faça dessas separações do mundo, na sociedade, até mesmo um poder político para alcançar patamares, dividir pessoas e alçar posições. O mundo que nós vivemos é um mundo que precisa de reconciliadores. O mundo que nós vivemos
É um mundo que precisa de pessoas que apaziguem, pessoas que apaguem as fogueiras, pessoas que possam arrefecer os ânimos. O mundo que nós vivemos é um mundo que precisa de gente para reconciliar. É bem verdade que, como estou introduzindo esse sermão, estou dizendo que a sociedade vive em conflitos. Mas existe um conflito muito maior. E esse conflito não é entre famílias, entre amigos, entre polos políticos. O maior conflito da história da humanidade existe desde o Éden, quando o pecado separou a humanidade de Deus. E nós passamos a ser vistos como inimigos de Deus, inimigos de tudo aquilo que envolve Deus, inimigos da santidade, inimigos da sua verdade, inimigos da sua justiça. E nós precisávamos ser reconciliados com Deus. Quando nós falamos de reconciliação, toda reconciliação exige um mediador. Duas partes que estão separadas só são reconciliadas quando uma terceira parte se envolve. Quando uma terceira parte se coloca para resolver, para construir a ponte, para unir aqueles que estavam distantes. E no texto bíblico que lemos, Paulo nos mostra quem nos reconciliou com Deus. Paulo nos mostra quem nos reaproximou do Pai. Se nós estávamos distantes do Pai, se nós éramos inimigos de Deus e precisávamos de um reconciliador, este reconciliador se chama Jesus Cristo. Ele nos reconciliou com o Pai. O que eu estou pregando nesta noite é diferente do que muitas pessoas gostam de dizer aí fora. Há quem diga aí fora que todos os caminhos levam a Deus, que todas as religiões levam a Deus, que as boas intenções levam a Deus, mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, as Escrituras nos afirmam que não existem vários caminhos a Deus, não existem vários mediadores entre Deus e os homens, não existem outras alternativas, existe apenas um caminho, um mediador, uma verdade, e ele é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus.